Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Lúria e bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vim contar, como foi a minha experiência com a UAB e como eu fiz pra obter a aprovação. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, se você não viu, dá uma olhadinha aí no canal sobre quando eu abri meu escritório, como eu fechei meu escritório, o motivo de eu ter fechado. Alguns vídeos sobre minha rotina também, tem outros conteúdos aqui, então fique à vontade. Eu vou começar contando um pouco da minha finalização da faculdade de Direito, na época que fui, e como foi que eu prestei o exame e obtive a aprovação. Eu me formei em julho de 2020. Eu fiz o último semestre, no caso o 10º semestre, quando estava na pandemia, então eu fiz ele todo à distância. Apresentação de TCC, que no caso eu não tive, colação de grau online, reproduzida pelo YouTube, então não tive a experiência da colação de grau mesmo, festa nem pensar. E aí, consequentemente, no ano de 2020 não teve prova, Eles não aplicaram prova da UAB. Eu já tinha feito a prova quando eu tava no 9º semestre, um semestre antes de terminar, mas acabou não dando certo. E aí, durante a pandemia ficou essa incerteza, de quando teria a prova. Tinha muita gente que tinha se formado no final de 2019, no mês de 2020, como foi o meu caso, no final de 2020, e não tinha tido prova. Foi aí então que eles marcaram, o próximo exame, que no caso foi o 32, o exame 32. E eu não lembro assim qual foi o período de inscrição, mas eu lembro de ter feito antes de sair mesmo o edital, ou abrir inscrição, ter notícia, eu já comecei a estudar. Eu comprei o cronograma da Vício de um Estudante, assim, todo mundo que é da área do direito conhece ela. Na época, era bem no começo mesmo, ela vendia cronograma a R$90, R$60. Tinham de 90 dias, tinham de 60 dias e de 30 dias. E aí, só que assim, quando você não tem certeza de quando é a prova, meio que você tá estudando no escuro. Então eu estudava, começava a fazer o cronograma certinho e não terminava, simplesmente parava. Aí depois eu, tem que começar de novo, e ficava. Eu tinha na época o livro, aqueles 5.000 questões da UAB, vou deixar a foto dele aqui porque eu não tenho mais ele, 5.000 questões da UAB. E posteriormente ela até lançou o livro dela e eu comprei o kit dela. Só que mesmo assim eu preferia os 5.000 questões da UAB, porque eu achava mais completo, a didática melhor. Não lembro porquê, mas eu lembro que eu preferia ele. E aí foi que eu basicamente, quando eu me formei lá até a data realmente da prova, deu quase um ano, porque a prova aconteceu no dia 13 de junho de 2021, quase um ano depois de eu ter me formado. E aí, chegou o dia de fazer a prova, eu tava muito insegura, porque como eu falei, não tinha estudado certinho, mas o que eu fazia? Eu ficava fazendo as questões, tinha um site também que é examedaoab.com.br. Hoje eu procurei esse site, eu não acho, mas eu juro que tinha ele. Se eu achar ele, eu vou deixar ele aqui embaixo. E aí, eu lembro que no início de 2021 eu comecei a trabalhar em uma contabilidade e eu era auxiliar de escritório. Do nada eles me colocaram na recepção, como recepcionista. Então eu ficava o dia inteiro atendendo telefone e olhando pra tela. Então eu entrava nesse site e ficava respondendo questão. Era isso que eu fazia. E às vezes eu começava a estudar, mas eu parava. E aí chegou a prova, eu fiz a prova. Eu saí da prova bem segura, assim, porque a prova teve, devido à pandemia, um número de inscritos muito grande, então tinha muita gente. E aí quando começou a sair os resultados preliminares, principalmente, era assim, recorde de reprovação. Mas a gente tem que lembrar que esses números aí de acordo com o número de inscritos. Se você tem um número muito grande de inscritos, é mais fácil ter um número maior de reprovações, gente? Porque é muito alto, realmente é muita gente. E aí eu não senti meio confiança. E aí quando eu descobri que eu passei, pra quem não sabe, a UAB ela tem primeira fase e tem segunda fase, E de uma fase pra outra, eu não me lembro bem se é um mês e meio, eu não lembro. Mas eu lembro ali que
eu tinha escolhido tributário e eu não sabia nada de tributário, até porque na faculdade eu era péssima em tributário. Mas eu tinha escolhido por ser mais fácil, né, por indicação de pessoas mais velhas que falaram pra mim, nossa, é mais fácil tributário, fácil tributário. Eu ia fazer ou tributário ou administrativo. E aí, na hora de pagar, eu paguei o de tributário. E aí, eu fiquei sabendo que eu passei na primeira fase. Eu passei, não... pra você passar a prova são 80 questões, era na minha época, eu não lembro, não sei se alterou. 80 questões, você tem que acertar 40 pra você passar. Eu lembro de ter acertado 45, eu acho. Então, assim, eu acertei ali no limite, eu não acertei muito a mais, né? Porque, como eu falei, eu não tava estudando realmente certinho. E aí, saiu a notícia, e aí eu tinha escolhido tributário e eu falei, gente, agora, o que eu vou fazer? Porque faltava menos de um mês pra segunda fase. E eu não sabia a matéria. Aí, eu resolvi fazer cursinho presencial, né? Porque o estudo em casa, ele requer muito dedicação, muito comprometimento. E eu não tenho muito isso, então eu falei, gente, eu quero muito passar pra eu me livrar dessa etapa da minha vida. E aí eu fui lá, me matriculei no cursinho, o cursinho já tinha começado há, não lembro se era 2 ou 3 semanas, ou seja, já tava atrasada. E aí eu fui e comecei o cursinho. Nas primeiras aulas eu não tava entendendo bulufas nenhuma, né, porque além de entrar atrasado, era uma matéria que eu não dominava, eu não tava entendendo nada. Mas fui na fé e continuei. A professora do cursinho, eu fiz na Processos, da Asa Sul, aqui em Brasília. E a professora, ela dava aula também, além de dar na Processos, ela dava também no Gran Cursos, né? No curso online. E aí a minha amiga tinha acesso e ela falou, ah, Lúria, você quer o acesso? Eu falei, quero, né? E aí às vezes eu fazia o cursinho à noite e era todos os dias, de segunda a sexta, sábado simulado de manhã, né? E aí eu ia todas as aulas, eu copiava bastante, só que eu tava vendo que eu não tava, continuava sem entender. Então eu chegava em casa, abria o Gran Cursos e via a aula de novo. A mesma aula, de novo. E aí eu tinha um caderno que eu joguei fora esses dias, né? Porque eu tava com ele aqui. E aí eu comecei a copiar as peças processuais. Pra quem não sabe, né? Não é do direito. Cai um caso e você tem que fazer uma peça, né? E aí eu comecei a copiar todas, né? Eu chegava em casa e copiava. A minha mão ficou até com calo, de tanto que eu copiei essas questões. E todos os simulados eu tirei 0, assim, foi 0, 0, 0, 0. Porque eu chegava lá e eu não conseguia fazer o simulado, não entendi. Aí, né, fiz o cursinho certinho, não desisti, assim, mesmo que eu tava vendo que eu não... Na minha percepção não tinha evolução pra fazer sozinha, um domínio. Mas aí, com o passar dos dias, eu vi que eu já tava conseguindo ler e identificar uma peça. Então, pra mim, faltava mais decorar a estrutura, que pra mim era importante. Algumas pessoas acham que não é importante, mas eu digo que é importante. Porque eu conheço outras pessoas que reprovaram, assim, por chegar lá, saber identificar a peça, saber os argumentos, mas não saber estruturar a peça. E a estrutura da peça, querendo ou não, ela vale pontuação, endereçamento, qualificação, se você tem os tópicos certinho, entendeu? E aí eu cheguei decorado e fiz. Na minha prova, Direito Tributário, exame 32, caiu um agravo de instrumento, com efeito suspensivo. E aí eu fiz a prova, fui embora. E eu sou uma pessoa que eu nunca levo caderno de prova, assim, eu nunca levo caderno de prova. Eu faço a prova e fiz ali, respondi e vou embora. Porque se eu não sei, eu não vou saber, não vou aprender ali, então eu prefiro ir embora. Eu não levei o caderno de prova nem na primeira fase, nem na segunda fase. E não sou uma pessoa ansiosa com o resultado de prova, não sou uma pessoa que tem dificuldade de fazer prova, que sou ansiosa na prova. Não, eu não sou assim. Então, pra mim é super tranquilo. Fui embora, de boa, e esperei sair o resultado. Quando saiu o resultado, eu peguei a carteirinha da UAB. Peguei a carteirinha, não. Aí eu vou explicar pra vocês mais ou menos como funciona todo o procedimento até você pegar a UAB. Quando eu peguei a UAB foi em 2021, em outubro, né? Então, eu lembro de ter feito a prova em junho, primeira fase. A segunda fase eu acho que foi em agosto. Então, o resultado saiu em agosto. Não vou lembrar assim certinho, mas eu vou explicar mais ou menos como é que funciona o procedimento. Sai ali a lista, né, definitiva do resultado e você tem que
pegar o certificado de aprovação para dar entrada na carteirinha. Eu tive muita sorte porque era época de eleição aqui em Brasília, né, de presidente da UAB-DF. E ele tava assim com foco muito na advocacia jovem. Então foi tudo muito rápido. Se vocês conhecem um advogado ou é advogado e já tá com a AB, vocês sabem que o período mais ou menos entre a aprovação e pegar a carteirinha leva de 2 a 3 meses, né? Ou até mais. Depende muito. A minha carteirinha foi 1 mês e pouco, digamos assim. Porque como ele tava com esse foco na advocacia jovem e tinha muita gente, né, que passou nesse exame, eles fizeram tudo com muita agilidade. Então, foi tudo muito rápido. Eu fui lá, solicitei o certificado de aprovação no exame. Foi bem rapidinho, né? No caso, acho que eu paguei uns R$90. Rapidinho, eles me enviaram o certificado. Aí, a partir do envio do certificado, tem uma lista de documentos que a gente arruma e faz a solicitação da inscrição, no caso. Eu acho que esse valor da inscrição, eu não vou lembrar, gente, mas eu acho que foi 260, alguma coisa assim. Então eu já tinha pagado 60 do certificado, 260 da inscrição. E aí você tem que tirar uma foto no padrão da OAB, que eu não sei dizer muito qual que era o padrão, mas eu acho que é Fosca, né, a foto. E aí eles sempre, aqui em Brasília, por exemplo, eles indicam o lugar onde tirar esse tipo de foto. Então basicamente todo mundo vai lá e tira, que é perto mesmo da OAB. Você vai lá, aí você paga a biometria, que eu não vou lembrar quanto foi também, isso aí, não tem nem ideia, em torno de uns 90, 100, 100 e pouco, deve ser isso aí. A biometria, eu fui lá, fiz a biometria na UAB, e aí tudo isso tem uns prazinhos, só que os meus foi muito rápido, era assim, tipo 5 dias, 10 dias pra esse aqui, foi rápido. E aí, tá, depois que você fez todos esses passos, tem a cerimônia ali de entrega da carteirinha, que você vai prestar o compromisso, né, o compromisso com o advogado, e lá mesmo você pega a carteirinha. Você pega a carteira de advogada, né? E pega o cartãozinho, né? Eu não vou mostrar não, minha foto. Mostrar só. Você pega esses dois lá, desse aqui. E aí, beleza, você pegou sua carteirinha e a sua, isso aqui é como se fosse uma identidade, seu cartãozinho. Isso aqui é como se fosse uma carteira de advogado, carteira de trabalho, que pode fazer anotações referente a contratos de trabalho e tal. E agora, para você começar a advogar, você precisa ter um token. E o token, ele é como se fosse um pendrive. Ele você pode, tem opções de você fizer ele na nuvem ou você fazer ele como pendrive. No caso, esse aqui é o meu. Esse aqui, no caso. Ele tem uma tampinha, mas o meu já foi sim. E aí é um certificado digital de advogado, que você usa e entra nos sistemas dos tribunais do Brasil. Esse aqui, na época eu paguei 105, no caso, né? E ele tem validade de, eu acho que 3 anos. Eu acho que o meu vence esse ano. De 3 anos. Mas lá tem várias opções. Tem você que é só na nuvem. Você tem que instalar na sua máquina e usar somente naquela máquina. Ou então, se você for usar outra máquina, toda vez você tem que ficar instalando. Por isso que eu prefiro usar esse aqui. A UAB, ela tem um suporte, aqui em Brasília pelo menos, né, gente? Não sei. Suporte muito grande de ter salas, né, pra você fazer audiência, pra você atender clientes, salas com computadores pra você usar. E lá já tem todos os sistemas, né, porque pra você usar isso aqui, você tem que baixar todo um programa, né, de leitor de cartão e dos tribunais, PJE, Projude, cada estado tem usa um, né? E você baixa e usa. Mas lá, se você for usar, por exemplo, eu preciso sair e perto tem a UAB, ou então no fórum, às vezes tem sala da UAB e algum lugar, e você consegue levar o pendrive. Por isso que eu prefiro o pendrive, porque é muito mais fácil do que eu chegar lá com um de nuvem e ficar instalando. Nuvem é bom pra quê? Quando você tem um escritório, né, grande, estruturado, e você tem funcionários, que ele pode usar o seu, pode usar o em nuvem, não vai precisar ficar tirando de uma. Inclusive eu trabalhei no escritório que o dele era esse pendrivezinho e tinha que ficar toda hora pedindo pra um, quem tá com o negócio, então não é legal. Mas é isso sobre a OAB. Se vocês têm alguma dúvida sobre o exame da OAB, da rotina de advogado, esse ano faz 3 anos.
Deixa eu ver. 2021, 2022. Esse ano vai fazer 3 anos que eu tenho a OAB. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida da profissão, do exame, como participar dos eventos da OAB, como fazer parceria, deixa aqui nos comentários, né? Que eu vou saber que é um assunto que interessa e eu faço mais vídeo explicando. E é isso, beijo!